Olá, bem-vindo ao LelisCast, o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade. Eu sou o Fernando Lelis, biólogo, especialista com mais de 10 anos na área ambiental e incentivador das atitudes ambientais. Sou criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade e agora, juntamente com convidados especialistas, criaremos conteúdos no formato podcast. Aqui você terá acesso a diversos conteúdos no formato de episódios, como gerenciamento de áreas contaminadas, gestão de resíduos e recursos hídricos, diálogos socioambientais e muito mais conteúdos. Vamos lá, siga o LelisCast no Spotify, curta e compartilhe os episódios. Assim, o conhecimento alcançará mais seguidores para a causa ambiental. Contamos com você! Hoje nós temos aqui alguns estudantes, uns jovens empreendedores da Enactus Viçosa, UFV Viçosa. E nós vamos falar sobre ecobags, né? Sobre as bolsas. Na verdade, nós não, né? Nós vamos conversar, dialogar sobre esse importante tema ambiental e socioambiental, que é a produção dessas ecobolsas. Estamos aqui com a Thaís, com o Vitor e com a Alexia. Vocês se apresentem, sejam muito bem-vindos. O meu agradecimento aí por vocês escolherem esse canal para a gente bater esse papo aí e levar conhecimento sobre meio ambiente para o mundo. Muito bem-vindos. Muito obrigada, Fernando. Eu sou a Thaís, sou estudante de Engenharia Florestal do UFV e faço parte do time Enactus. Meu nome é Alexia. Eu sou também estudante do UFV, curso Comunicação Social, né, jornalismo, e atualmente eu sou gerente de marketing aqui no time Enactus. Olá, meu nome é Victor, eu curso Engenharia Civil também na UFV e também faço parte do time Enactus UFV Viçosa. Muito legal, muito importante aí ver jovens empreendedores como vocês que nem terminaram a faculdade, estão pensando aí na questão social, na questão ambiental, no desenvolvimento pessoal. Isso é muito importante. Se vocês puderem falar um pouquinho, então, sobre a Enactus, a missão da Enactus, né, para depois a gente entrar no processo o processo principal, que é a produção da ecobags. Aí vocês podem interagir aí, eu vou ficar aqui ouvindo vocês, ok? Ok, eu vou iniciar então falando um pouquinho. A Enactus ela é uma organização internacional, hoje ela está presente em 33 países diferentes e o principal objetivo da Enactus é incentivar o empreendedorismo social entre as pessoas. A Enactus, por meio de um programa, ela visa criar projetos empreendedores para solucionar problemas de comunidades. As comunidades estão em situação de vulnerabilidade social. Então, o principal objetivo é propor soluções inovadoras com criatividade para resolver esses problemas. No Brasil, a gente está presente desde 1998. Hoje aí, tem mais de 127 universidades participando, né, desse programa, impactando diretamente a vida das pessoas. E em Viçosa, a gente está atuando desde 2018 com os nossos projetos, com o nosso impacto direto na sociedade de Viçosa. Muito importante essa missão de vocês. Se tiver mais algum comentário aí sobre a Enactus, sobre a ação? O projeto principal aqui hoje é a produção do ecobags, né? Aí as pessoas devem ficar perguntando, as pessoas ouvintes, né? As pessoas que nos veem também aí pelo YouTube, poxa, que missão, qual o resultado, para que a gente precisa fazer ecobags? Então, eu tenho o meu conhecimento prévio aqui, e eu acredito que aí é importante que vocês também falem um pouquinho, e para que a gente consiga responder aos nossos ouvintes, né? Por que eu preciso fazer o ecobag? É somente a questão ambiental da redução das sacolas plásticas? Ou tem mais coisa interessante? Desenvolvimento local, como você falou, né, Vitor? As pessoas algumas pessoas e membros da sociedade em condições de vulnerabilidade, né, a parte social, a parte financeira.
Fale um pouquinho sobre isso. Então, né, a Enactus, assim como o Vitor estava falando, né, ela tem alguns segmentos e hoje a gente usa muito dentro da Enactus. Quando a gente pensa em desenvolver um projeto, a Agenda 2030, que é a agenda que a ONU criou com objetivos de desenvolvimento sustentáveis para serem realizados até 2030, né? E a gente tem dentro dessas ODS a ODS 12, que é a ODS de consumo e produção responsável. E é aí que a gente encaixa o nosso projeto Melhor Arte. Porque as ecobags que são desenvolvidas, né, através das mulheres, além delas terem, né, aquele cunho do processo manual, tem aquele quê de emoção de você estar comprando, você não está comprando apenas uma bolsa, você está comprando uma causa, que é algo super legal. Então isso acaba atingindo a nossa sociedade, que é uma sociedade consumista, né? Então você tem aquele quê de estar reutilizando uma coisa que você comprou e que você sabe que vai atingir o meio ambiente, né, de uma forma positiva, né? É um impacto social e ambiental positivo. E outra coisa também é que o desenvolvimento dessas ecobags, elas encaixam, né, dentro dos 2 R's, que a gente ouve muito falar, né, a respeito dos 4 R's. E aí a gente tem elas se encaixando dentro dos 2 R's de reduzir e reutilizar. Então, a gente tem aquela quebra do paradigma, né? Educa uma sociedade consumista e ainda tem a questão social. Então, assim, é uma ação simples, pequena, que tem um impacto em 2 vertentes muito grandes, que assim, dentro da sociedade hoje em dia. A inclusão da sociedade, por exemplo, vocês que estão da universidade, né? É uma forma de vocês contribuírem com a sociedade, compartilhar esse conhecimento que vocês estão agregando e absorvendo, né, com os professores, nas escolas, nas disciplinas. Então, essa função de mostrar para a comunidade, para a sociedade, né, de Viçosa aí, e que isso se aplique em qualquer cidade do Brasil, tá, pessoal? Os nossos ouvintes aí, podcast, são exemplos de jovens empreendedores aí numa causa ambiental e social muito importante que é preciso divulgar, né? Se vocês verem ou ouvirem em algum momento falar sobre ecobag, sobre essa missão social, essa importância, né, junto com o R da redução dos resíduos, né, falando da Agenda 2030, apoiem, comprem. Aí eu vou falar da minha parte, tá? Todos aqui. Eu uso ecobags, hoje eu fiz compras no supermercado hoje, deu 4 sacolas utilizando ecobags. Uma pena que não é a de vocês, porque se eu tivesse em Viçosa, vou falar para a Leslie comprar. Compre a ecobag, você ajuda as pessoas da cidade, né? Essa questão social, uma renda extra, além de estar fazendo uma coisa muito importante para o meio ambiente, né? Deixar de comprar sacolas, que a sacola plástica, ela tem um objetivo importante também, vai nos ajudar. E se você der um fim adequado para ela, por exemplo, usar para guardar alguma coisa, um lixo que vai para uma coleta seletiva, é um outro momento, o podcast falar sobre isso, mas a gente pode entrar um pouquinho nessa parte dos resíduos também. É sim importante. A sacola plástica não é 100% a vilã. O problema é que muitas pessoas utilizam e jogam na rua de qualquer jeito. Aí tapam os bueiros, vão para os mares, prejudicam a fauna marítima e assim por diante. Então, muito importante esse projeto de vocês. Mas vamos falar mais um pouco aí, deixar vocês falarem mais um pouco. Mas essa é a questão do projeto social de vocês, de colocar o aprendizado, né, aí na prática é muito importante. É até interessante você citar esse exemplo do uso no mercado. No início do ano, no início do período letivo, a gente teve uma ação da UFV para divulgar projetos de extensão que tem dentro da UFV, e a gente estava lá com o stand, as meninas do projeto levaram as bolsas para a gente poder vender, e na outra semana a gente do time estava analisando que era super interessante, a gente olhava na reta e via pessoas com a ecobag, e a gente ficava assim, nossa, uma coisa que a gente conversou talvez 10 minutos com a pessoa e ela já está começando a inserir no cotidiano dela. Aí é uma coisa que ela conversa mais 10 minutos com outra pessoa e a outra pessoa está inserindo. Então é realmente algo que a gente tem que falar, assim, e a gente vê as pessoas acolhendo isso. Então é super legal. E aí, nesse momento, eu tenho certeza que você ficou feliz. É uma forma que você impactou as pessoas, né? Quando a gente percebe que as pessoas compram aquele objetivo e acham importante,
a gente fica muito grato, né, feliz por isso, que é o impacto que a gente causa com as coisas boas. Uma coisa que eu queria falar é muito importante, né? As pessoas, no dia a dia aí, grande maioria, na verdade, pensam assim, poxa, a questão global, né? Aquecimento global, queima das florestas, o resíduo jogado nos mares, mas no dia a dia, né? Aí, para os nossos ouvintes, temos que ter ações, pensar global. Sim, eu entendo da queimada, do uso, eu preciso reduzir o uso de combustíveis fósseis, eu entendo, acho feliz, então eu faço algumas contribuições na rede social, eu publico, eu assino alguns, como é que eu esqueci o nome agora aqui, alguns pedidos, né, que pedem para a gente assinar aquela lei, coisa nesse sentido, eu esqueci a palavra aqui agora, a gente faz isso, mas acabou? É só aí? E o que a Alexa está fazendo? O que a Thaís, o que o Vitor, o que a Enactus está fazendo? Ações local. Então, a ação local da Enactus é pequena, mas impacta um pequeno número de pessoas e isso vai contaminando positivamente outras pessoas. Por exemplo, vocês têm pessoas que vão nos ouvir nos Estados Unidos, por exemplo, na Amazônia, né? Vários locais do Brasil. E aí eles vão conseguir absorver um pouquinho dessa informação. Pensar global, que todos nós temos que estar preocupados com essas questões, né, ambientais, mas e o que fazer local? Estamos indo no supermercado e comprando muitas sacolas e também não estamos destinando corretamente, ou estamos fazendo, né, Alexa, conforme a pessoa que você viu na universidade, comprou a sacola EcoBag, que veio de uma missão importante de inclusão social, geração de renda e gerou esse impacto ambiental. É uma questão de escolhas, não é isso? Exatamente. Já aconteceu, inclusive, de eu ir no mercado com uma EcoBag, aí chegar a passar as minhas compras, e é tão automático a atendente já pegar e colocar nas sacolas de plástico, sendo que eu estava ali com a minha EcoBag de lado. Eu falei assim, não precisa, eu vou colocar aqui ela. Ah, mas você vai levar tudo isso aí? Eu, não, cabe assim, dei um jeitinho, coloquei e saí. Olha só. Assim, realmente cabe. Então, realmente isso de você começar pequeno, né, assim, entre aspas, porque toda ação ela gera um resultado e são nessas pequenas coisas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia que a gente vai causando a mudança. Isso aí. É o trabalho de formiguinha e de contaminando, a palavra talvez pode ser que seja essa, pode ser que seja uma outra, positivamente as pessoas, né? Pelo exemplo. É a questão da liderança, né? Liderar pelo exemplo, da mesma forma praticar e gerar empatia daquelas pessoas. Essa causa da Enactus é importante, eu vi a Thaís fazendo isso, uma coisa importante, eu vou lá ajudar, o Vitor também estava nessa, a Alexa, aquela menina que me ajudou ali, que me vendeu aquela ecobolsa, ou que me deu um insight, né? Me falou para mim, por que não a gente também no supermercado, em algum momento também não repassar esse nosso conhecimento, né? E aí, senhora, a senhora já pensou, senhor? Já pensou em utilizar uma EcoBag ao invés de tantas sacolas? Vocês já repararam que quando você faz isso, você não precisa falar nada, as pessoas já se impactam? Olham assim as suas sacolas e, poxa, eu podia ter uma. Então, esse projeto é bem interessante, muito interessante mesmo. Eu vi as fotos lá, se a Lésia não comprou, se a minha esposa não comprou, é preciso comprar para a gente, quando for aí, a gente usar, viu? Sim. Eu acho muito bacana isso que você comentou em questão de pensar global e agir localmente, e acaba que esse é muito um dos propósitos da Enactus em si. Como é uma rede muito grande, a gente atua em específico assim, a região do Brasil, regiões do Brasil, então a gente prega muito isso de você pensar como um todo, no global, no mundo como um todo, e agir localmente, porque é esse agir localmente que vai lá na frente ter um impacto maior. Então é realmente um trabalho de formiguinha, pouco a pouco, nem que seja você iniciando, impactando uma pessoa ou impactando um pouquinho ali, mas gera um resultado muito grande lá na frente. Então é muito isso de pensar globalmente, ter a mente mais ampla, né, mas agir nos mínimos detalhes que acaba tendo um impacto muito grande. E esse é um dos princípios muito do projeto em si. O projeto Melhor Arte, além desse viés sustentável de produzir ecobags para reduzir o descarte, né, e o consumo de sacolas plásticas,
acaba que ele também trabalha muito com o tempo ocioso de mulheres. Então, a gente insere ali mulheres de baixa renda, em vulnerabilidade, levando mais oportunidades, trabalhando realmente a mente. O projeto consegue atribuir muito essa questão também de saúde mental. É uma oportunidade que, às vezes, elas não estavam tendo, então a gente consegue trabalhar muito isso, de levar um pouquinho nossa realidade de dentro da universidade, né, para pessoas que não têm muito acesso a isso. Então, acaba que são duas vertentes que conseguem contribuir muito a outra. Então, é muito bacana pensar dessa forma global. Muito legal mesmo. E aí, no momento da fabricação de bolsas, né, elas saem um pouco do cotidiano, conversam um pouco, você falou a questão mental, né, a questão da saúde mental, conversa com uma colega que está lá também, de repente se desabafam, contam uma história e se voltam até melhor para casa, digamos assim, né? Como é que eu poderia dizer? Elas se mostram, percebem que tem valor o seu trabalho, né? Ó, eu consegui fazer uma coisa de valor, de repente a pessoa está passando por um problema mental, depressão, alguma coisa, e a pessoa se sente meio desvalorizada, imaginando que não tem muita perspectiva de vida, que não tem valor na vida. Quando chega nesse momento, ela faz uma ecobag, compartilha aquele momento com as pessoas, faz uma questão, como é que eu poderia dizer, física também, a gente está fazendo, está melhorando a mente, né, desenvolvendo a mente, e quando vê uma pessoa utilizando uma ecobag que ela praticou, a pessoa se sente mais valorizada, mais motivada a continuar fazendo. Então, os resultados que vocês falaram realmente socioambiental e saúde também, né? Saúde mental. Você sabia que muito do que você tem jogado no lixo não é realmente lixo? Nós prestamos um serviço de coleta de resíduos orgânicos e compostagem por assinatura. Funciona assim: disponibilizamos um recipiente próprio com instruções de uso para que você separe o lixo orgânico gerado durante a semana. Ensinamos o passo a passo do que você pode colocar ali dentro e como fazer para que esse lixinho não dê mau cheiro e nem atraia insetos. Sim, é possível e maravilhoso. Você vai despejando restos alimentares, como cascas de frutas, verduras, legumes, ovos e café no recipiente. E, na frequência desejada, nossa equipe busca esse recipiente, leva para a compostagem no sítio e transforma em adubo. E você fica com um baldinho novo para recomeçar o processo. Fazendo assim, você diminui seu lixo e seu impacto pela metade, evita o desconforto de lidar com sacolas que pingam, rasgam, sujam e fedem, e produz adubo ao invés de poluição. Sem falar que você contribui para um movimento lindo e tem a chance, inclusive, de diminuir seus gastos mensais com o supermercado. Quer saber como? Fale com a nossa equipe pelo link. Bem legal. Sim, inclusive, elas sempre comentam a respeito do projeto, né? Agradece a gente por estar lá, porque seria um tempo que elas realmente estariam, né, fazendo nada, só aguardando o atendimento dos filhos, e elas se sentem, assim, muito felizes quando conseguem fazer. Às vezes a gente leva alguma ideia, assim, um pouco mais ousada para elas às vezes ficam, não sei se eu dou conta, não sei se vai ficar bom, e aí a gente vai incentivando, umas incentivando as outras também. Então, no final, elas veem o resultado, ficam orgulhosas. Então, qualquer pessoa que chega ali na sala, que passa pelo corredor, elas chamam para a sala para mostrar os trabalhos que foram feitos, as bolsas, incentivam o pessoal a comprar. Então, assim, é muito legal ver que elas também se sentem valorizadas, né, com o trabalho que elas fazem, e elas se sentem orgulhosas com o trabalho que realizam. Isso é muito interessante. Não, perfeito, são muitos resultados, né? Falando ESG aí, né, a questão a saúde, a questão governamental, as empresas também poderiam, na verdade a Enactus, assim, é uma empresa não governamental, mas está aí uma coisa que as empresas poderiam voltar a olhar mais para isso, né? Assim, mais um projeto importante, e as empresas, né, que tem que, por sua, digamos assim, meio que obrigação, né, contribuir com a parte social, né, além da parte econômica, do contrato, né, dos colaboradores, tá aí uma coisa importante, é a questão social. Desenvolver também, e Enactus sendo exemplo nessa causa, né, ambiental e socioambiental, na verdade. Então, tá aí uma coisa importante para as empresas olharem, né, as empresas de Viçosa e também exemplos pelo mundo aí, de poderem fazer alguma coisa, né, Vitor, local.
vou fazer a minha parte. Eu entendo e o que eu faço para contribuir. Então, a parte local de vocês aí, de redução de resíduos, de trazer as pessoas da parte social, de valorização das pessoas, utilizar o tempo ocioso, trabalhar a mente. Tá aí a questão da Ecobags, uma excelente alternativa. E nós, né, eu por enquanto, né, eu equipe por enquanto, mas nós do Atitudes, do Lelis Cast, né, o nome anterior era Atitudes e Diálogos Ambientais, aí virou o Lelis Cast. Ficamos muito felizes de vocês terem gostado e estarem utilizando esse canal para divulgar essa ação de vocês. Parabéns mesmo. É uma dúvida que eu fiquei, talvez, os nossos ouvintes, né? Você, Thaís, falou de escolas. Em que momento, em qual escola mesmo vocês estão aplicando esse projeto? Na verdade, a gente aplica para mães que levam os filhos na APAI, que é uma associação que né, tem em outras cidades também, e que contribui para o desenvolvimento de pessoas com deficiência. Então, lá eles têm, né, o espaço de convivência, e aí tem os dias de atendimento, e são, né, assim, dias variados. Tem alunos que realmente frequentam a parte de escola lá, mas tem uns que vão só para atendimento. E aí a gente se reúne com essas mães nesses dias e nesses horários, né, que elas ficam aguardando o atendimento dos filhos. E aí é na APAI de Viçosa. Lá nós temos duas APAIs, né? A APAI Rural e a APAI de Viçosa, que fica na região mais central, e a gente trabalha nessa, do bairro de Fátima. Então, a princípio, ele está sendo aplicado nas escolas da APAI para aquelas mães que chegam ali e têm que aguardar o seu filho, fazer uma aula, passar por um tratamento, uma natação, que seja, né? Então, bem importante. Uma perguntinha que talvez os nossos ouvintes também estejam curiosos. Tá? Se vocês não souberem, tudo bem, mas eu tenho certeza que vocês estão aprofundados no projeto, vocês vão saber. Falando dos 3 R's aí, que agora não são mais 3, né? Reduzir, reciclar, reutilizar, repensar, tem muito aí, né? Muitos R's aí. Que tipo de material que vocês utilizam para ecobags? Que é reutilizável, né? É alguma coisa que já estava meio perdido, vocês deram uma vida para ele. Vocês saberiam dizer? De pronto? As nossas bolsas são feitas de algodão cru, que é um tecido ecológico, que acaba que ele não danifica, né? Não agride o meio ambiente, e a gente preza muito por reutilizar restos de tecidos, de retalhos realmente, para agregar também algumas bolsas, compor, né, ornamentar algumas bolsas. Então, o principal material em si que a gente utiliza é o tecido algodão cru, que é um tecido ecológico. Ecológico, entendi. E por mais que tenha um algodão diferenciado, né, que poderia causar menos impactos, mas recente vi uma reportagem sobre isso. Às vezes a gente não percebe, né, mas indústrias têxteis têm uma dificuldade muito grande para destinar os seus resíduos. Sobra muito, a gente nem imagina, né? Então tá aí uma coisa importante. Vocês pegam um problema, que é uma destinação inadequada, ou uma grande sobra de tecidos que podem vir a virar bolsas ecobags. Muito legal. Feliz de saber que essa é a origem. Porque tem outras coisas, né? Aquele saco de aninhagem, eu já vi também aquele saco de adubo, né? Pessoas, às vezes, ele tá novinho, tirou o adubo do saco, o saco tá lá perdido, aí eles conseguem lavá-lo, virar no avesso, fazer umas pinturas, dá para usar também. Mas esse do algodão é bem interessante, porque o saco de aninhagem, eu não sei qual é a composição 100% química e física dele, mas provavelmente é polietileno, vem do petróleo, né, do plástico, exceto aquele de pano, que é de ráfia, né, que é onde tem uma parte de algodão também. Esses outros de adubo, com certeza, é polipropileno, polietileno, que vem do petróleo, e também a gente, sempre que possível, a questão de utilizar o plástico veio para ajudar todo mundo, né? Nós só estamos aqui fazendo nossa gravação, nosso podcast, porque existe o plástico, não existiria o computador, o teclado, enfim, o nosso microfone. Então, o plástico existe e é preciso. E é muito importante. Já imaginou aqueles tubinhos de injeção, de laboratório que vocês conhecem, uma série de coisas, sem o plástico? Bem difícil. O que nós precisamos é a ciência, melhorar
o produto, reduzir a cada dia o uso do produto proveniente do petróleo, de origem do petróleo, e nós, como cidadão e até mesmo as indústrias, trabalhar com a logística reversa de receber de volta aquela embalagem, dar um outro destino, ou reaproveitar, e já existem empresas que fazem isso. Nosso podcast está quase finalizando, nós temos um prazo pequeno. Se vocês quiserem fazer as considerações finais, divulgar aqui mais um pouco o projeto, a gente vai divulgar, mas vocês podem divulgar também. Vocês fiquem à vontade. Eu acho que o projeto acaba que as ecobags, o que a gente prega muito de adquirir uma ecobag é reduzir, né, o consumo da sacola plástica, de produção da sacola plástica também, mas é muito importante lembrar de que nós, dentro de casa, acabamos gerando um volume muito grande também de resíduos. Então, é importante também a gente ter o viés de reciclar, porque acaba que essas sacolinhas de supermercado, muitas das vezes, são usadas para colocar na lixeira ali de casa, para juntar os resíduos e assim descartar. Mas é algo até muito de repensar, porque a gente fala muito de jogar fora, lixo, mas não existe fora, acaba indo para o meio ambiente e isso depois gera um impacto diretamente para a gente da sociedade. E o projeto, por ter esse viés empreendedor, de auxiliar mulheres, a gente também prega muito esse viés sustentável de realmente pensar global, pensar em sustentabilidade, pensar no meio ambiente. E a gente vem fazendo isso por meio das ecobags, transmitindo, né, essa palavra por meio das ecobags, e a gente atua atualmente diretamente em Viçosa, com as mulheres, né, da PAI, mas a gente recebe encomendas também de bolsas pelo Instagram. O nosso Instagram é projeto.melhorarte. Então, quem tiver interesse em adquirir uma bolsa nossa também, é só entrar em contato com a gente, que a gente faz, envia, né, essa bolsa. Além de estar adotando, né, uma causa sustentável, acaba também contribuindo com o complemento de renda dessas mulheres, porque todo o dinheiro da venda dessas bolsas é retornado para elas como uma forma realmente de complementar a renda delas. Legal, muito bom. Eu só queria, né, agradecer ao Fernando, mais uma vez, por ter cedido esse espaço pra gente, porque realmente, igual a gente estava falando no início, eu sempre gosto de voltar nessa tecla e afirmar, são ações assim que vão ajudando a gente a divulgar, né, práticas importantes que devem ser incluídas dentro da sociedade hoje. E é muito bom, né, ter pessoas assim como você interessadas nesses assuntos, que levam essa informação até outras pessoas, porque eu acredito que é assim que a gente vai alcançar uma mudança. Então, somente mesmo um obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Sim, gostaria de agradecer também, né, a oportunidade de a gente divulgar o nosso projeto aqui, de parabenizar pela iniciativa, né, do podcast, de espalhar as informações, né, para o pessoal. A gente vê que muitas vezes a gente tem informação, mas o pessoal, né, não tem essa consciência, não para refletir e pensar a respeito do quanto as nossas atitudes podem fazer diferença, né? Às vezes a gente para e pensa, nossa, tipo, eu usando uma ecobag não impacta em nada, mas quando a gente vai parar para ver e vai, né, disseminando essa ideia, quantas sacolas plásticas deixam de ser utilizadas enquanto eu estou usando a minha ecobag, a gente vê que consegue fazer essa diferença, né? E até mesmo no projeto, às vezes a gente pensa assim, a gente tá, né, assim, com um número reduzido de mulheres, às vezes a gente pensa, tá impactando pouco, mas não, um complemento que a gente dá na renda delas, elas conseguem, né, assim, comprar um remédio que talvez, né, não teria esse dinheiro para comprar. Então, assim, a gente vê que impacta, né, não só nessa questão financeira, igual a gente falou, né, questão da saúde mental delas, dessa questão de convívio com outras mulheres, com realidades parecidas. Então, assim, é bem interessante também a gente pensar, assim, né, que por mais que a nossa atitude seja pequena, seja local ali, ela faz diferença, né, e a gente tem que abrir a mente para realmente mudar as atitudes e incentivar as pessoas pelo exemplo, né, e eu acho que você faz isso também muito bem, né, com essa questão, trazendo as discussões, né, para o pessoal. E é isso, muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade. Tá joia.
Eu que agradeço, então. Então, a gente fica por aqui no nosso podcast. Vocês podem encontrar os links aí no LelisCast, na página da Enactus. Eu faço aqui um pedido aos meus ouvintes, às pessoas que me seguem pelo Instagram. Vão lá, faça a compra. Vocês vão comprar essa causa, né? Causa ambiental, causa socioambiental. Ó, os meus colegas de Viçosa, não sei se também vão estar me ouvindo, né? Eu sei que a minha filha vai ouvir depois, a Leslie. Mas, enfim, comprem lá, vão lá, acesse o Instagram, acesse o endereço direitinho da Enactus, compre esse ecobag, você vai estar fazendo uma coisa muito importante para você, que é a questão social de ajudar ao próximo, apoiando esse projeto socioambiental muito importante, né, para todos. E é isso, eu agradeço a todos, vamos deixar os links aqui para vocês fazerem as compras. Fico muito feliz, mais uma vez também, eu que agradeço vocês por terem aceitado, estar aqui batendo esse papo. Parabéns para vocês jovens que estão desde cedo, antes de se formarem, buscando, contribuindo para a parte social, a parte socioambiental da comunidade de Viçosa, dessas mães, né, que estão lá tendo essa dificuldade, ter que ir lá na APAE para fazer, para levar os seus filhos. Então, vocês estão dando uma missão para ela, um sentido de vida. Muito bom esse projeto, parabéns para vocês, para a Enactus e aos nossos ouvintes. Até um próximo episódio. Um abraço e até a próxima. Olá, muito obrigado por ouvir esse episódio. Um abraço e até o próximo.